Evangelho segundo Tomé. Logia 53. Circuncisão espiritual. Interpretação do espiritualismo ecumênico universal. Seus discípulos disseram a ele: é a circuncisão vantajosa? Respondeu-lhes ele: se fosse vantajosa, vossos pais vos gerariam circuncidados em vossas mães. Mas a verdadeira circuncisão no espírito, essa se torna vantajosa em todos os sentidos. É a circuncisão vantajosa? A circuncisão dos filhos varões dos israelitas foi estabelecida como uma lei a ser cumprida pelos integrantes desse povo. O objetivo era marcar aqueles que pertenciam ao povo escolhido de Deus. Quando os apóstolos perguntaram sobre a vantagem da circuncisão, não estavam falando em termos médicos, uma vez que os avanços da medicina eram poucos naquele tempo, mas buscavam saber do Mestre se a prática deste ato traria vantagens para a evolução do espírito. Se fosse vantajosa, vossos pais vos gerariam circuncidados em vossas mães. Jesus afirmou que a circuncisão não traz nenhuma vantagem, pois se houvesse necessidade dela, Deus já teria projetado o corpo humano circuncidado, pois Ele dá aos espíritos todos os mecanismos que podem auxiliá-lo na sua evolução espiritual. Agora vamos fazer os seres humanos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus criou o corpo humano para que o espírito o utilizasse no seu processo de evolução. O corpo humano não é o processo de evolução do macaco, de qualquer outro animal, nem muito menos surgido a partir de elementos monocelulares. Ele foi criado e moldado por Deus já completo e não foi gerado paulatinamente a partir da evolução de outros seres. Cada órgão foi projetado de acordo com a necessidade de cada planeta, e todos têm função específica de sustentação da encarnação. Não existe no corpo humano nada que não tenha utilidade ou função específica. Nenhum órgão pode existir isoladamente do conjunto. O corpo humano é um todo harmonioso que se completa. No corpo humano, Deus colocou tudo aquilo que o espírito precisa utilizar durante a sua estada no planeta para a evolução espiritual. Como a vestimenta utilizada pelos astronautas ao saírem deste planeta, o corpo humano veste o espírito e tem todos os mecanismos de autossustentação e de comandos para serem utilizados pelo espírito. Se alguma peça deste equipamento, corpo, fosse desnecessária, Deus não a teria colocado. Como toda obra de Deus, o corpo humano é perfeito. Às vezes, entretanto, aparentemente, alguns corpos não parecem tão perfeitos. Corpos deformados por doenças ou propensos a elas parecem atrapalhar a utilização desta vestimenta pelo espírito. Afirmar isto será o mesmo que dizer que o corpo que um determinado espírito utiliza veio com defeito de fábrica. Antes da encarnação, o espírito, juntamente com outros espíritos superiores, escreve os trabalhos que irá executar dentro da vestimenta que irá utilizar encarnado. Provas, missões e expiações. Depois de traçados estes objetivos, o corpo humano é então idealizado como um instrumento para que o objetivo da encarnação seja alcançado. Se um espírito encarna em um corpo com alguma deficiência, é porque esta é necessária para os seus trabalhos. O corpo é programado com essa imperfeição para que sirva adequadamente às provas ou missões que o espírito irá enfrentar. Assim, nenhum corpo é deficiente, mas perfeito.
pois foi criado para o objetivo da encarnação que o espírito necessita. Voltando à circuncisão, retirada da pele que envolve o pênis masculino, podemos ter a certeza de que o corpo humano na forma masculina necessita ser como é. E por isso Jesus afirma que se a circuncisão fosse necessária, Deus já teria programado o corpo humano masculino sem a pele. Não nos compete aqui estudar detalhadamente o auxílio que esta matéria carnal pode dar ao espírito no seu processo evolucional. As coisas existentes servem a variadas provas, penas e expiações, de acordo com a necessidade do espírito. No mundo espiritual não existe a padronização que o ser humano quer que exista. Perder um dedo em um acidente não revela necessariamente a expiação por ter tirado o dedo de alguém em outra vida. Pode ser, mas não se pode tomar como regra. A verdadeira circuncisão no espírito. Entretanto, via a carne em um corpo que não funcione bem, ou no qual falta algum órgão ou membro, não garante só por isso a evolução do espírito. Não será a deficiência que garantirá a evolução nessa encarnação, mas será apenas o instrumento para que isso aconteça. O que vai levar o espírito a evoluir é como ele reagirá à deficiência do seu corpo carnal. Para que a verdadeira evolução espiritual aconteça, é necessário que o espírito ame a Deus acima de todas as coisas, acima da sua incapacidade corporal. É preciso que o ser humano não se revolte com a sua situação e entenda a necessidade da sua fragilidade corporal na contribuição da sua evolução espiritual. A verdadeira circuncisão que Jesus fala, circuncisão espiritual, é o acordo espiritual com Deus. É a certeza de que cada um é escolhido de Deus na busca da evolução espiritual. Todo espírito que encarna recebe autorização específica de Deus para tanto, bem como a aprovação do seu plano de vida. Este é o verdadeiro pacto entre Deus e o espírito na carne. Eu lhe dou a chance e você a aproveita. A circuncisão é recomendada pelos médicos sempre que há acúmulo de substâncias que possam fazer mal à saúde sob a pele que reveste o pênis do homem. Essa cirurgia visa impedir o acúmulo dessas substâncias que podem ser danosas à saúde. A circuncisão espiritual também tem esta finalidade: eliminar substâncias que provocam a doença no próprio espírito. Fazer a circuncisão espiritual é eliminar os sentimentos negativos que o espírito carrega consigo, limpar essas substâncias que prejudicam a evolução espiritual. Juntando-se os dois conhecimentos, podemos entender o que Jesus quis dizer com a figura da circuncisão espiritual. Entender a vida material como um pacto com Deus, onde Ele assume a responsabilidade de lhe dar todos os meios necessários para a sua evolução, e você se compromissa com a limpeza das impurezas que possam atrapalhar esta evolução. Essa se torna vantajosa em todos os sentidos. Somente a consciência dessa verdade pode ser vantajosa ao espírito, ou seja, pode auxiliá-lo na sua evolução. Apenas a certeza de que tudo nesta vida, corpo e acontecimento, é resultado de um pacto onde Deus se compromete a mantê-lo, mesmo que no meio do caminho nós peçamos ao contrário. Praticar a circuncisão material é orar a Deus pedindo a saúde física. Todas as doenças, como vimos, foram programadas e constam do pacto com Deus. No plano espiritual, pedimos a doença como alavanca para a elevação. Depois, na carne, sem eliminar as substâncias impuras, sentimentos negativos, buscamos a satisfação material. Fazer a circuncisão espiritual é compreender a vida neste sentido e orar a Deus pedindo forças para passar pela doença. Essa força resultará de sentimentos positivos
que varre os sentimentos negativos de dentro de nós mesmos. Não se deve buscar a doença, mas aceitar o que Deus nos mandar, como oriundo do pacto que deu início à encarnação. Orar pedindo o alimento a Deus é buscar a satisfação material. Orar pedindo forças para passar pela fome, sabendo que ela faz parte da programação que você mesmo fez e que consta do pacto com Deus, é praticar a circuncisão espiritual. Por isso Jesus nos alertou: não ajuntem riquezas neste mundo onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois, onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Mateus capítulo 6, versículo 19. Orar pedindo um prato de comida é juntar bens na terra, satisfação da fome. Aceitar a fome sem revoltar-se contra ela é juntar bens no céu. Não é nos acontecimentos materiais da vida que se encontram as riquezas, mas no sentimento com o qual eles são recebidos. Cada um tem a fome e a doença que pactuou com Deus, mas apenas passar por elas não garante a evolução espiritual. É preciso praticar a circuncisão espiritual, ou seja, eliminar as sujeiras que atrapalham o cumprimento do pacto.